Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de legítima defesa, destacando dois aspectos distintos: natureza jurídica da legítima defesa e pressupostos da legítima defesa. Qual é a natureza jurídica da legítima defesa? O que significa legítima defesa para o direito penal? A legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade. Havendo um fato típico, o fato típico, em regra, é ilícito. O fato típico só não será ilícito ou antijurídico se existir um fato típico amparado em uma excludente de ilicitude. E uma das causas principais da exclusão da ilicitude é justamente a legítima defesa. E o que é a legítima defesa? Há uma agressão injusta, atual ou iminente praticada contra alguém, e este alguém reage a essa agressão utilizando de meios necessários, visando repelir a essa injusta agressão. Então, o agredido repele a injusta agressão utilizando de meios necessários. Isso é legítima defesa. Então, a gente precisa entender bem os pressupostos da legítima defesa. Por quê? Porque as principais questões de concurso público envolvendo legítima defesa são relacionadas aos pressupostos da legítima defesa. O primeiro pressuposto da legítima defesa que a gente precisa entender é o fato de ter que existir uma agressão, né? Agressão injusta. O que é a agressão? Agressão é uma conduta humana. Então, para caracterizar uma agressão, tem que existir uma conduta praticada por alguém. Ataques de irracional, ataques de animais, não ensejará legítima defesa, ensejará estado de necessidade, não legítima defesa, porque a legítima defesa pressupõe uma agressão. Agora observe, nós temos duas situações distintas. Imagine que você está andando na rua e do nada vem um animal bravio te morder. Você está armado e mata este animal. Haverá estado de necessidade. Não houve um ataque humano, portanto não existe agressão. O que existe aí é um conflito entre dois bens jurídicos. A vida do animal e a sua vida, você, para defender a sua vida, você acabou matando este cachorro. Então, na verdade, existiu ali estado de necessidade, não legítima defesa. Agora, pode acontecer de um ser humano utilizar-se de um animal como um instrumento de uma agressão injusta. Neste caso, poderá haver legítima defesa. Então, vamos imaginar que você está andando na rua, encontra com o seu inimigo, e o seu inimigo está passeando com um pitbull. E ele, então, utiliza-se deste pitbull para praticar uma agressão injusta contra você. E você mata este pitbull. Haverá aqui legítima defesa, porque o pitbull foi mero instrumento da agressão humana praticada pelo inimigo. Ok? São coisas diferentes. Outra coisa, a agressão injusta precisa ser atual ou iminente. A agressão injusta atual é aquela que está sendo praticada. A agressão injusta iminente é aquela que está prestes a acontecer. Importante aqui a gente entender que se a agressão injusta já foi praticada e já foi cessada, ela não ensejará a legítima defesa, porque a legítima defesa pressupõe a agressão injusta atual ou iminente, ok? Pois bem, e outro requisito da legítima defesa, deve haver a reação à agressão injusta. Essa reação praticada em legítima defesa deve se utilizar de meio necessário, visando exatamente uma reação à agressão. Então, pressuposto da legítima defesa, meio necessário e o uso moderado de tal meio. O que é o meio necessário capaz de impedir a agressão, de obstar a agressão? Meio necessário é aquele meio menos lesivo possível. Isso que é o meio necessário. Então, se A vem agredir B, e B tem a possibilidade de utilizar uma bengala ou utilizar uma arma para impedir, para obstar, para cessar a agressão, ele deve usar a bengala e não a arma, porque a bengala é o meio necessário. Agora, não adianta nada usar a bengala e não usar a bengala de maneira moderada. Não adianta B usar a bengala, no caso de poder usar a bengala e a arma, ele utilizar-se da bengala, meio necessário,
mas dar 50 bengaladas em A e acabar matando A. Isso não pode acontecer, porque ele tem que usar o meio necessário e tem que haver o uso moderado desse meio. Então, é uma conjugação de fatores. Meio necessário, uso moderado de tal meio. Então, o agredido deve repelir a injusta agressão, utilizando-se de um meio necessário e através do uso moderado desse meio necessário. Se não existir esses dois fatores, não haverá legítima defesa, ok? Importante realçar também em relação à agressão, que a agressão ela é uma conduta humana e ela não abrange as não ações. O que significa isso? Vamos imaginar esse exemplo aqui. A mãe que está amamentando um filho de pequena idade, a mãe tem um ataque epilético e está prestes a sufocar ou já está sufocando a criança. Alguém que presencia essa situação age na defesa da criança e acaba até empurrando a mãe. Vejam, este alguém agiu em estado de necessidade, porque a mãe aqui, ela agiu em estado de inconsciência. Então, ela não praticou uma conduta. Então, a não ação não configura, não é capaz de configurar uma agressão injusta, de forma que aqui, esse terceiro que observou esse cenário e agiu em defesa da criança, ele agiu em estado de necessidade, não em legítima defesa. Então, agressão não abrange não ações. Exemplo, estado epilético. Outra coisa, a agressão abrange as omissões. Não é? A agressão ela pode ser praticada através de uma conduta comissiva, mas pode ser praticada através de uma conduta omissiva. Vou dar um exemplo. Imaginem que uma mãe deixa o filho pequeno sem alimento e essa criança está perto de morrer de inanição. Alguém presencia isso e obriga a mãe a dar alimento ao filho, a dar o leite materno ao filho. Neste caso, há legítima defesa. Por quê? Porque a mãe aqui praticou uma omissão. E a omissão, ela é capaz de caracterizar a agressão injusta. Então, a agressão injusta, ela pode ser praticada por uma conduta comissiva e por uma conduta omissiva. Outra coisa, a agressão, ela pode vir através de uma conduta dolosa ou através de uma conduta culposa. Muitas vezes a gente imagina que a legítima defesa só é capaz de existir diante de uma agressão injusta dolosa. Não. Pode existir numa conduta culposa. Se essa conduta culposa configurar uma agressão injusta, a pessoa pode reagir a essa agressão injusta em legítima defesa. Ok? Outra coisa importante. Imaginem que A está prestes a agredir B, né? Havendo uma agressão injusta atual ou iminente, pode haver legítima defesa. Agora, se A já agrediu B e essa agressão já foi cessada, não pode mais haver legítima defesa por parte de B, porque a legítima defesa exige como pressuposto agressão injusta atual ou iminente, agressão injusta que está acontecendo ou que está prestes a acontecer. Alguns autores falam que se a agressão já aconteceu, poderia existir inicialmente uma legítima defesa da vítima e um excesso, que eles chamam de excesso extensivo. Mas, na verdade, não há legítima defesa, porque a legítima defesa, ela pressupõe agressão injusta atual ou iminente. Então, nós temos como pressuposto ou requisito da legítima defesa uma agressão injusta. Essa agressão injusta tem que ser atual ou iminente. E, além disso, a reação à agressão injusta deve ser com a utilização de meio necessário e o uso moderado de tal meio. O que é isso? Meio necessário é o meio menos lesivo possível. Então, se A vai agredir B e B tem a possibilidade de reagir com violência física, ele não pode utilizar-se de uma arma, porque a violência física é o meio necessário. Se A vai agredir B e B tem a possibilidade de utilizar-se de uma bengala para reagir à injusta agressão, B não pode utilizar-se de uma arma, porque a bengala é o meio necessário. Agora, não adianta nada B utilizar-se de uma bengala
mas não fazer o uso moderado desse meio necessário. O uso tem que ser moderado do meio necessário. Então não adianta, por exemplo, B usar da bengala, o meio menos lesivo possível, mas dar 50 bengaladas em A. Não pode. Ele tem que usar o meio necessário e também usar moderadamente o meio necessário. Somente havendo meio necessário e uso moderado de tal meio é que configurado estará o pressuposto da legítima defesa. Uma outra coisa importante é o questionamento a respeito da possibilidade de fuga da vítima. A possibilidade de fuga do agredido afasta a legítima defesa no caso de o agredido preferir repelir a agressão com outra agressão? Olha esse exemplo. Imaginem que A está prestes a agredir B. E B tem duas opções. Ou ele reage à injusta agressão, e muitas vezes essa reação ensejará até a morte do agressor, ou ele tem uma possibilidade de fugir. A questão que se coloca é a seguinte: abrindo-se para o agredido a possibilidade de fuga, se ele reagir, haverá legítima defesa? Sim, haverá legítima defesa. Porque se o agressor agride, pratica a agressão injusta, o ordenamento jurídico não pode exigir do agredido que ele tenha a obrigação de fugir. Mesmo ele tendo a possibilidade de fugir, ele pode escolher entre fugir ou reagir à agressão injusta. E se ele reage à agressão injusta, utilizando-se do meio necessário e o uso moderado desse meio necessário, mesmo diante da possibilidade que abriu para ele da fuga, ele estará agindo em legítima defesa. Um outro requisito importante para a configuração da legítima defesa é o elemento subjetivo da causa de justificação. O agredido precisa saber que está agindo em legítima defesa. Precisa existir o elemento subjetivo da causa de justificação para a configuração da legítima defesa. Se o agredido age, mas não sabe que age em legítima defesa, mesmo estando presente objetivamente os requisitos da legítima defesa, não haverá legítima defesa. Vou dar um exemplo. Imaginem que A é inimigo de B. E A tenha tomado a seguinte decisão: da próxima vez que eu encontrar com B, eu mato B. E A, então, passa a andar armado a partir deste dia que ele tomou essa decisão. E A encontra com B. B está atrás de um carro e ele fala: bom, agora eu vou matar B. A, então, com o propósito de matar B, atira e mata B. Descobre-se depois, pelas investigações, que B estava prestes a realizar um estupro. A mulher estava deitada atrás do carro no momento em que B foi atingido por A. E B estava prestes a estuprar uma mulher. Então vejam, configurado está o cenário objetivo da legítima defesa. Mas como A não sabia desse estupro que estava prestes a ser praticado por B, e A matou B com outra intenção, porque ele queria matar, mesmo estando presentes os pressupostos da legítima defesa, a legítima defesa não será aplicada para A, porque faltou para A um requisito importantíssimo para a configuração da legítima defesa, que é o elemento subjetivo das causas de justificação. Ele tem que saber que está agindo em legítima defesa. Ok? Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal.